Bom dia. Vamos lá para mais uma aula à distância, não é isso? Veja só, hoje no nosso plano nós temos ciências. E em ciências nós iremos fazer o estudo da página 42 a 48, aonde iremos falar sobre o tempo e os ritmos dos seres vivos, fazendo a leitura e compreensão na resolução das atividades. Então aí, na sua página 42, onde você tem o quarto capítulo, né, o tempo e os ritmos dos seres vivos. Nessa seção aqui que diz o que preparamos para o capítulo, então, neste capítulo, nós iremos identificar os modos de vida do ser humano, a sua relação com os fatores ambientais. Reconheceremos a existência de ritmos biológicos diferentes em razão do dia e da noite e também das estações do ano. Então, o texto aí de abertura diz o seguinte, que para o homem, aparentemente, todo dia é dia, toda hora é hora. É hora de fazer o que tiver vontade, mas para os animais, há um momento adequado para tudo. Por exemplo, existe hora certa para se alimentar, para dormir. Há uma estação para reproduzir, uma estação que indica quando o animal deve poupar energia. E cada espécie tem que respeitar esse calendário próprio, de acordo com os ciclos do ambiente, para aumentar as chances de sobrevivência. Isso é possível porque uma série de substâncias está circulando pelo organismo e funciona como um verdadeiro relógio biológico. O relógio biológico tem de ser capaz de notar, graças a sinais do ambiente, como luz e temperatura, a aproximação de uma época do dia ou do ano ideal para buscar comida ou se reproduzir, ou ainda iniciar uma longa viagem. Assim, o organismo ganha tempo para se preparar, ou seja, o animal conta com o relógio biológico, não é isso? Para o funcionamento das atividades que ele tem que desenvolver, seja diárias ou em períodos. Qual é a estação que ele vai se acasalar, qual é a estação que ele vai procurar alimento, que ele vai procurar um novo habitat, certo? Aí, para o início de conversa, né, tem as seguintes questões. Qual é a importância do relógio biológico para a sobrevivência dos animais? Então, qual é a importância? Esse relógio, ele desencadeia as atividades, né, de acordo dos animais e prepara o animal para a mudança. A próxima questão, por que é importante que os animais respeitem o próprio calendário? Então, isso vai aumentar as chances de sobrevivência, né? Porque quando o animal, tipo a baleia, quando ela sai lá do litoral sul e ela vem migrar no litoral norte, ou ela vem a fim do acasalamento, ou ela vem a fim de alimentos, né? Então, o relógio biológico ajuda na sobrevivência desses animais. Próximo, o organismo do ser humano também funciona em ciclos? Sim. E quais seriam esses ciclos? Então, o acordar, o dormir, o se alimentar, o crescer, o reproduzir. Os humanos também têm um organismo que funciona em ciclos. De todas as espécies, o ser humano é talvez a que menos liga para horário? Aí é para você argumentar. Você acha que todas as espécies animais, vegetais, o ser humano é a que não liga para horário? Ele não destina as atividades diárias dentro de horários? Aí é a sua opinião, certo? Na página seguinte, a gente conta com os ritmos da vida. E aí o texto, ele
nos traz o seguinte, que no capítulo anterior vimos que os relógios são instrumentos que marcam tempo e facilitam a organização de tarefas diárias do ser humano. E vimos também que o tempo ele é contínuo e constante, ele nunca para, não é isso? Ao longo do dia, ao longo das 24 horas de um dia, as pessoas realizam tarefas diferentes, mas nem todas realizam as mesmas tarefas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eles podem ser mais rápidos ou mais lentos para fazer determinada atividade, como comer, tomar banho, ou escrever, ler. E isso não acontece só com as pessoas. Então, todas as pessoas estão regidas pelo tempo, porém, cada pessoa tem o seu tempo para realizar tal atividade. Isso a gente até já observou na sala de aula, né? O tempo da realização da atividade, que uns terminam mais rápido, outros não. O tempo do lanche, que uns lancham mais rápido e outros não. E aí você tem a imagem onde diz o seguinte, que as pessoas têm ritmos diferentes, mas é preciso respeitar o ciclo natural do organismo, a hora do descanso, especialmente do sono, que é muito importante para a saúde do corpo. E aí, nos ritmos dos animais, diz o seguinte, que os seres vivos apresentam ritmos e comportamentos diferentes com a passagem de tempo. E esses ritmos de atividade, eles acontecem de acordo com o ambiente e estão associados a fatores como a temperatura, a quantidade de luz. Por exemplo, um bicho preguiça é um animal herbívoro, ou seja, se alimenta apenas de plantas. E ele tem hábito noturno e vive na copa das árvores das florestas tropicais e se desloca vagarosamente. Já o serelepe, como é popularmente conhecido, o esquilo de hábito diurno, tem comportamento extremamente ágil, vivendo sozinho ou em pares na copa das árvores e se alimenta de frutos e sementes, e sobe e desce das árvores da Mata Atlântica com extrema rapidez e habilidade. Então a gente nota aí que nós temos um animal de hábito noturno e um animal de hábito diurno. Um animal que é mais lento na realização de suas atividades e um que é mais rápido. Aí nas imagens diz o seguinte, que o bicho preguiça passa até 14 horas por dia dormindo e vive cerca de 50 anos. Já o serelepe vive em média 15 anos, tem cerca de 20 centímetros e é capaz de saltar de 5 em 5 metros, ou seja, de um galho para outro. Depois dessa leitura, vocês contam aí com a atividade. Então, a questão diz o seguinte, bicho preguiça e serelepe são habitantes de copas das árvores das florestas tropicais. Letra A. Explique a relação do nome bicho preguiça e do serelepe com o modo de vida desses animais. Então, a gente viu que o organismo do bicho preguiça, ele funciona mais devagar. Isso tem uma relação com o nome dele, ser bicho preguiça. Você vai explicar isso. Então, por que o nome bicho preguiça? Devido ao funcionamento do organismo dele ser lento. E por que serelepe? Então, serelepe vai significar uma coisa que é mais ágil, né? Que age com mais rapidez. Então, o nome tem relação com o significado. Você vai responder isso daí na questão A. Na questão B diz, quais são as semelhanças e as diferenças entre animais quanto ao hábito de vida? Então, quais são as semelhanças? Os animais, os dois, eles são herbívoros e vivem na copa das árvores. Isso é semelhanças. Porém, há uma diferença, que o bicho preguiça é um animal noturno, né? Já o serelepe tem hábitos diurnos. O bicho preguiça tem movimentos lentos e o serelepe tem movimentos rápidos, certo? Você vai pontuar essas semelhanças e diferenças na questão B.
Na A2 diz o seguinte: o peixe-boi da Amazônia é um mamífero herbívoro, ou seja, se alimenta apenas de águas, aguapés e capim aquático. Já o beija-flor é uma ave bem herbívora e se alimenta, também é herbívora, que se alimenta do néctar das flores. Observe as imagens desses animais e associe as descrições. PB é peixe-boi e BF beija-flor. Aí você vai associar a descrição. O que é que faz parte do beija-flor? O que é que faz parte do peixe-boi, certo? Com essa descrição. Tipo, tem rapidez incrível. Isso é beija-flor ou peixe-boi? Aí coloca de acordo com o código, ok? Na página seguinte, a gente tem aí outro texto e diz: como visto, o comportamento e o ritmo dos animais são influenciados principalmente pelo período do dia em que há mais ou menos luz. Enquanto os periquitos cantam bem alto quando o sol surge pela manhã, essa é a hora em que a coruja volta ao seu ninho, geralmente depois de passar o período da noite caçando para se alimentar. Aí a gente entra em hábitos diurnos e hábitos noturnos. E diz que no decorrer dos dias, os seres vivos apresentam um conjunto de diferentes ritmos e que vão se repetindo a cada 24 horas. O organismo reage de acordo com as mudanças do ambiente e permitem a esses seres a aproximação da noite e do inverno, por exemplo, que são momentos em que precisa modificar o comportamento e o funcionamento do organismo, e a alternância entre dia e entre noite é uma referência importante para indicar a forma de comer, de acordar, de dormir. Como visto na abertura do capítulo, a alternância das estações do ano, demarcada principalmente pelas alterações de temperatura e quantidade de chuva, são referências para determinar períodos mais adequados à reprodução e ao comportamento migratório dos animais. Tá certo? Então, as mudanças climáticas, as estações do ano diferenciam o comportamento dos animais e a forma como eles vão se alimentar, reproduzir-se e assim por diante. Depois da leitura, você vai fazer essa atividade da página 47, tá certo? E da página 48, que seriam para casa. Essa questão 4 aí, que diz que você vai escolher um desses animais e vai pesquisar e vai escrever um pequeno texto sobre ele no caderno. Você vai, quando você terminar de fazer o resumo, você tira uma foto e me manda no meu privado, tá certo? De toda essa atividade aqui. Questão 1, que é onde diz que nem sempre os ritmos eles estão ajustados ao ambiente, e isso significa que podemos sentir sono quando deveríamos estar bem espertos e outras vezes conseguimos dormir, né? E às vezes nem conseguimos quando a gente está muito esperta. Então, vamos investigar durante uma semana como está nosso ritmo. E aí você vai completar a tabela durante toda a semana, prestando atenção. Tipo, hoje é terça-feira, você pode começar a observar de hoje e terminar segunda, essa daí. Aí você vai completar a que horas você dormiu, a que horas acordou, se sentiu sono ou cansaço ao longo do dia. Então, você começa a sua observação de hoje para terminar segunda. Depois que fizer a observação é que você vai responder essas questões aí. Então, vai logo fazer a observação durante a semana para depois responder as questões. Questão 2. Você viu que os animais têm hábitos de vida diferentes? Que outros animais você conhece que têm hábitos de vida noturna? E quais têm vida diurna? Cite pelo menos 3 exemplos de cada um. Aí você pode até pesquisar, né? Essa daí já dá para fazer hoje. Porém, a questão 1, só quando você terminar a observação do sono. Questão 3, você já descreveu na 2 exemplos de animais diurnos e noturnos. Agora você vai colar um exemplo aí, ou desenhar, ou cola ou desenha um exemplo de um animal diurno e um noturno.
E de acordo com esse animal, você vai escolher ou o diurno que você colou, ou o noturno que você colou ou desenhou, e vai fazer a pesquisa no caderno. Aí quando você fizer a pesquisa, você tira foto e manda no meu privado, tá certo? Tchau e tenha uma boa aula.